Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h28. .com.net super conectada. Planos de internet com ultra velocidade mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 9727 ou telefone 0800 606 2806. .com.net super conectada. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats. DDD 51 3358 4770. Ortopedia Leopoldense. Materiais diversos da linha hospitalar. Rua Conceição 672, Centro, São Leopoldo. Telefones 51 30 37 5599. WhatsApp 999 13 7966. Ortopedia Leopoldense. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca! Super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. A Prefeitura de São Leopoldo está trabalhando por toda a cidade, com investimentos que garantem... Colégio Gucci, 82 anos. Em 2023, Vencer Gucci. As inscrições estão abertas para 2023. Ensino fundamental, ensino médio, turno integral ou contraturno. Telefone 3592-1058. Em 2023, Vencer Gucci. Nove horas e 31 minutos. Gostaria de financiar um veículo e já sair trabalhando? Sim! Então não perca a oportunidade que a UPS do Brasil está proporcionando. Chame no WhatsApp 11 31 36 13 24. 11 3136 13 24. E se torne agora mesmo um agregado. UPS do Brasil. Encontre tranquilidade com os detalhes. UPS do Brasil. 11 3136 1324. Livraria Noble Book. Livros para mentes diversas. Rua Marquês do Herval 651, sala 104. Bem na Galeria Sperli, centro de São Leopoldo. Contato 3037 1371. Livraria Noble Book. 9 horas e 32 minutos. A credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Bora lá então, 9 horas 32 minutos, 9h32 na manhã, quente mais uma vez, desta quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023, minha gente, uma data especial. Minha coleguinha chegou aqui e eu estava falando e daqui a pouco bateu assim a fevereiro e a minha coleguinha aqui está de aniversário. Gostei da coleguinha. Fazendo aí 60 anos. 6.0. Muitas felicidades, parabéns, saúde, Sônia, paz, sucesso tu tem, isso, né, aí. na vida. E dinheiro também, né, Palinha? Dinheiro sempre é bom, né? Sempre é bom. Muitos patrocínios aqui para Berlinda, também, que a gente aproveita para... Também é bom, né? Onde entra aí já repercute lá em casa. Onde entra dinheiro. Meus parabéns, muita saúde, viu? Bom dia. Muito obrigado mesmo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É muito bom acordar e saber que a gente está fazendo aniversário, né?
Eu gosto. Eu também gosto. Eu sei que tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto. A Sônia falou em dinheiro, em seguida a gente vai falar de dinheiro, né? Eu olhei aqui pro nosso convidado do dinheiro ou da falta do dinheiro, que nem ele disse, né? Então, bem-vindo ao nosso mundo. Nós vamos falar sobre o IPTU aqui de São Leopoldo, né? Tá com a gente aqui o secretário da Fazenda, em seguida eu apresento ele. Mas antes, por falar em dinheiro, vamos, né? Para falar dos nossos parceiros. Pagar nossas contas. Falar dos nossos parceiros aqui, a .com.net, sempre conectado com a gente, uma empresa leopoldense aqui da Avenida Henrique Bier 2480 no bairro Campina, 3037 2797, liga lá para eles, que é uma internet rápida. Fala com a .com.net. Também com a gente o Sicredi, falando em dinheiro, né, Sônia? Sicredi, abra sua conta no Sicredi. A Ortopedia Leopoldense, que é aqui na Rua Conceição 672, no bairro Centro, 3037 5599. Fala com a nossa amiga Deise. A Par Consultoria e Assessoria, do presidente Paulo Roque, presidente do Síndico Contábil Vale dos Sinos. A Universidade Fevale de Novo Hamburgo, estude uma universidade conectada com o mercado de trabalho. Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Rede Rissul Macromix Atacado, também com a gente a UBS do Brasil, o UPS do Brasil, Remessas Expressas Limitadas, o Colégio Gush, que está com as inscrições abertas, 3592-1058, o Consórcio Operacional Leopoldense, o Coléu, a Livraria Nobre Book, ainda com a gente o SEMAI, que tem uma nova rede de água tomando conta de São Léo, a Bela Ginguba Confeitaria Artesanal, @Bela Ginguba, no Instagram. E lembrando, Sônia, falando do SEMAI, né, a água em Sapucaia ainda é um problema, né? Minha solidariedade aos moradores de Sapucaia, boa parte da população de 12 bairros que eles estão vivendo o drama da falta de água com esse calorão todo, né? O hospital ontem, 2 carro-pipas, né? Ali caminhões. Caminhões, né? Eu falo carro, mas é caminhões-pipas, né? Era 182 pacientes, o prefeito falou. Perigoso, né? Mas, enfim, Quantos dias já? Desde sábado. Olha só, daqui a pouco faz uma semana só com esse problema aí. Enfim, a princípio, hoje de manhã, a Corsa tinha emitido uma nota, a gente publicou no site que a água estava voltando, mas hoje pela manhã a gente já está vendo aí outras informações, né, que está voltando, mas já está com problema ali no mesmo local que a Corsa está trabalhando. Mas, enfim, é um problema que eles estão tentando resolver, né? Um problema grave. Calor 27, vamos passar dos 30, 35 com certeza. Bom, vamos falar do IPTU aqui de São Leopoldo, que ontem, dia 31, encerrou o pagamento da cota única, o prazo, né? Encerrou o prazo, né, da cota única, 22% de desconto. Encerrou ontem, mas segue ainda, né? Até o dia 25 de fevereiro, né, tem a opção a segunda opção, né, que é 7%, secretário? Até 19%. Até 19%, aqui me socorre o secretário Eduardo Pertas e secretário da Fazenda aqui de São Leopoldo. Secretário, obrigado, viu, pela presença aqui agora, né? Presença, o secretário, a gente já falou com ele por telefone hoje presencial. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, felicidades, Soninha. Comemora a vida. Muito obrigado. Isso aí. Temos que comemorar a vida todos os dias. Todos os dias. Muito bom dia, Palinha. Bom dia a todos que estão nos acompanhando também. Como é que está? Muita gente foi lá pagar? Teve. Lá, não. Hoje em dia a gente não paga lá, né? Não, mas o movimento lá é grande ainda. Sim, que as pessoas buscam mais. Em função, apesar da gente ter canais de disponibilização, ter mandado pelo correio, ter a questão da possibilidade de tirar pelo app, pela internet. Sim. Tem muitas pessoas que ainda preferem ir na prefeitura retirar as guias. Tem aquele modelo, né? E teve uma procura bastante grande. Inclusive, geraram filas lá que a gente está avaliando, porque isso é uma questão que a gente está sempre procurando avaliar, é o atendimento, né? E, de fato, coincidiu ainda com a finalização, agora dia 30, se eu não me engano, venceu o prazo também para a questão do Simples, do cadastro do Simples. Sim, mudança ali. E o que acontecia? A parte do atendimento do IPTU normalmente é muito rápida, porque basicamente é a impressão da guia que o pessoal vai retirar, tá? Só que a do Simples complicou bastante, porque o pessoal ia lá para poder efetuar a regularização do cadastro, e se tinha dívidas, tinha que fazer os parcelamentos dessas dívidas. Sim, daí acabava... Enquanto se fazia um atendimento do Simples, a outra pessoa que estava do lado fazendo do IPTU conseguia fazer 6 ou 7 atendimentos do IPTU. É muito demorado.
Então, é mais complexo, né? É mais complexo. Então, para o ano que vem a gente já está avaliando, a nossa ideia a princípio também é buscar a descentralização, levando essa possibilidade para as subprefeituras, né? Olha, deixar sensacional, mais perto. Secretário, seria mas, isso, né? A gente vai fazer para o ano que vem, para esse ano ainda não. Tá? Mas, então, a gente está avaliando todos os estrangulamentos que a gente tem, né? Tentando já buscar ideias e soluções, porque o que nos interessa é fazer um bom atendimento, né? E eu não gosto de esperar e acho que ninguém gosta de ficar esperando também em fila, né? O secretário, até eu havia perguntado fora do ar e agora pergunto no ar, né? Quantas economias, e até o senhor até confirmou, né? Economias é o termo correto, né? Que São Leopoldo tem, né? Pessoas que têm casas ali, eu acho que não sei se vocês fazem um cálculo assim, 4 pessoas numa família, numa casa, em torno disso, né? Mas quantas economias temos aqui em São Leopoldo? É em torno de 82 mil economias, mais ou menos. Tá? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, sim, mas é mais ou menos isso. Ou seja, o arrecadamento do IPTU é em torno de cerca de 82 economias. Tem a parte que é das isenções. Sim, no total, né? No total são 82 sim, tem as isenções, né? Isso. E também a questão de uma tarifa mais, que depende do caso, né? Da tarifa social. Mais ou menos uma tarifa social. A tarifa social você mas não foge muito disso, né? Não, esse é o número de economias que a gente trabalha. Isso. Tá? E quanto arrecadado, assim, o que o senhor já tem, assim, o secretário também eu acho importante, né, que o prazo encerrou ontem, então existe ainda um prazo de compensação, acho importante comentar isso. O prazo da primeira cota única, né? Da primeira cota única. Isso. Não, até o dia 20 de janeiro eu tinha arrecadado em torno de 15 milhões em relação ao IPTU, tá? Não estou considerando aqui taxa de lixo, porque é separado. Eu considero ela separadamente lá dentro da prefeitura. Então, quando eu olho IPTU, eu tenho que olhar só IPTU, tá? Então, 15 milhões. Tá? Qual é o total, a previsão total, a cada ano, com todo mundo pagando IPTU? Fica em torno de 60 milhões, mais ou menos, tá? Normalmente, durante as 2 primeiras cotas, a gente acaba arrecadando aí por volta dos 37 milhões, mais ou menos, tá? E o grande movimento é nos últimos dias mesmo. Sim, então, das cotas. Ontem deve ter sido o grande movimento de pagamento. A gente não perde um pouco a noção, porque eu não sei se os contribuintes perceberam, mas esse ano a gente teve uma mudança para facilitar a vida dele também, que deixou de ser uma guia de arrecadação e passou a ser um boleto bancário. Tá? Porque até o ano passado a gente tinha só 3 possibilidades, basicamente, de 4 de pagamento, que era Banrisul, Caixa Econômica e Banco do Brasil e lotéricas. Esse ano, com o boleto bancário, tu pode pagar em qualquer pagava dentro da onde tu tem a tua conta. Onde tem tua conta, pelo teu app, não precisa sair de casa nem nada. Então, essa é a facilidade que a gente está E já consegue pagar por Pix com QR Code? Não, o Pix, apesar de eu estar com o sistema pronto, a Caixa ainda não me disponibilizou os Pix para o município. Tá? Porque daí também é uma facilidade. Não, mas né? eu já estou com o sistema todo pronto para isso, tá? Porque também é algo que a gente pretende implementar. Já deveria ter acontecido, mas aí não é exatamente... Tem várias contas, por exemplo, o próprio condomínio lá do meu prédio, a administradora encaminha e eu posso pagar por QR Code. Não, é algo que veio para ficar. Veio, né? Não então, tem mais tu ficar fazendo tanta coisa, né? E tu vai pagar por código de barra, daí um lê, outro não lê, então o Pix é bem mais simples, é bem mais tranquilo. Está na tela do computador ali, não tem nada. Então é muito bom para o então vocês já estão com o sistema pronto. Só está aguardando a questão da definição da Caixa Econômica, né, que é onde a gente tem centralizado a nossa arrecadação, tá? E assim que tiver isso aí, ok, a gente bota para a rua. Quando o secretário fala que a previsão, o montante do IPTU é uns 67 milhões, nessa ordem, por aí, né? A gente tem que, quando se fala em orçamento, quando se planeja o orçamento, o IPTU é o recurso livre? É recurso livre. O recurso livre é o que é daqui? O recurso livre, assim... existem dois tipos de recursos, tá? Eu não quero entrar muito no tecniquez, porque mas falar para as pessoas entenderem. Tem 2 tipos de recursos. Tem o recurso livre, que eu posso usar para aquilo que eu quiser. Exatamente, no orçamento, eu tenho que fazer uma obra tal. Ou tu vem por emenda, por projeto, Não, nesse caso aí é um recurso vinculado. Sim, então são 2 tipos de recurso, o livre e o vinculado. O vinculado, ele vem já carimbado.
Tá? Perfeito. Ó, esse recurso aqui é para eu construir uma unidade de saúde. Ponto. Tá? É para construir uma escola, certo? Então, isso é um recurso vinculado que eu só posso utilizar para aquilo. Aí dentro estão como recurso vinculado, muitos recursos da saúde, da assistência social, as emendas parlamentares, da educação também. Tá? Paralelo a isso, eu tenho outros recursos vinculados que eu só posso gastar dentro do mesmo objetivo. Vamos lá, eu tenho recurso vinculado do Fundeb, que eu só posso gastar na educação. Eu tenho um recurso vinculado da multa. Tá? A multa de trânsito, a gente só pode gastar em ações da segurança e mobilidade. Da mobilidade, mais especificamente questões de educação de trânsito. E também de limpeza de vias, de semáforos. Só para isso. Só para isso. O que o secretário está trazendo é importante, né? Porque às vezes as pessoas entenderem como o orçamento, né? Às vezes a pessoa não entende, por que vão investir nisso? Por que não coloca lá? Não, vem o dinheiro, os dinheiros são carimbados. São carimbados. Então, esses recursos vinculados eu não posso mexer. Não pode usar para fazer outra coisa. Ele tem esse objetivo. E é nele que eu vou aplicar, tá? Então, inclusive, os órgãos controladores cuidam muito disso. Se eu estou aplicando fora do objetivo, com certeza vai ter o apontamento, vai subir alguma punição. Tá? E a mesma coisa assim, secretário, aproveitando da sua expertise aqui no assunto, quando as pessoas dizem, tinha um recurso lá e o município teve que devolver. Ele não podia ter, porque veio um recurso, digamos, para a saúde. E por algum motivo não foi, eu quero o projeto tal, isso, e não foi usado, ele devolve porque ele não pode ser destinado para outra área. Não pode ser destinado para outra coisa. O que a gente sempre tem que estar avaliando, e aí é uma questão que tem que ser feita, as autocríticas também dentro da prefeitura, é por que deu problema. Existem problemas que são da administração da prefeitura. Esses têm que ser resolvidos. Agora, existem, às vezes, outros problemas que são legais. Por exemplo, tu quer construir uma quadra de esportes em tal lugar, tá? Mas vem uma emenda parlamentar, por exemplo. Só que aquela área não é do município. Perfeito. Até tu regularizar essa área, venceu esse convênio que tu tem. E daí tu vai ter que devolver. E tu vai ter que devolver o dinheiro. Tu não tem o que fazer, sabe? Então, eu posso garantir para vocês que 90% das devoluções que ocorrem lá dentro da prefeitura é por algum desse tipo de motivo. É lógico que a gente também tem, eu tenho algumas devoluções de recursos que vieram lá em 2012, 13, 14 e que simplesmente não deram andamento. Tá? E como é que fica daí esse? Se devolve. Tem que devolver mas esse recurso ficou parado ali? Ele fica parado numa conta. Cada recurso desses ele tem uma conta específica, que é controlada também pelo órgão que repassou. Nós prestamos contas desse recurso. Se não foi utilizado no prazo, ele tem que ser devolvido. Tá? Muito Isso aí importante. Eu acho que aconteceu muito com algumas escolinhas, se eu não me engano, né? Que veio o recurso e não teve continuidade nos projetos. Sim, aquelas escolas. Por interesse, sei lá por quê, mas... infelizmente, daí a gente acaba devolvendo. O secretário, o senhor falou ali em torno de, mais ou menos, 62 milhões... 67. 67 milhões na arrecadação. Em relação a 2021, tivemos muitas pessoas, assim, como é que está os pagamentos, assim, na inadimplência, assim? Porque assim, a gente vem numa pandemia, 2020 muito forte, 2021 que a gente começa, e 2022 me parece, né, que é coisa... Como é que estamos em relação a isso, né, as dívidas? Em relação à inadimplência, nós vínhamos desde 2018 trabalhando fortemente na questão da redução da inadimplência. Nós estávamos por volta de 22%, 23% de inadimplência. Com a pandemia, infelizmente, voltou e aí é lógico que iria acontecer isso também, né? Perfeito. Porque criou um ambiente de insegurança. Pessoas perdendo emprego. Exatamente, tá? É uma Ou dificuldade então, simplesmente, muito grande. A gente não sabia até quando as pessoas tinham dinheiro e deixou guardado. Pode surgir uma emergência, isso aqui eu vou deixar, porque eu não sei quando é que eu vou voltar. Exato, as pessoas estavam com medo de gastar, inclusive, em algumas coisas, né? E a inadimplência aumentou para perto de 35%, 36%. Nossa! Tá? Isso em 2020.
A partir de 2020. 2021 manteve ainda em função da pandemia. O ano passado reduziu um pouquinho a coisa. E esse ano a gente vai dar uma olhada agora como é que ficou exatamente. A gente está avaliando também que ações que a gente pode ter para tentar minimizar esse problema. Qual é o montante da dívida ativa hoje, o senhor tem? Sabe que esse valor ele é muito... Muda muito. Porque o que acontece? Quando tu olha a dívida ativa em si, ela não é só os impostos que são devidos. Eu tenho muitos processos judiciais que o município entrou contra também. Tá. E aí tu pode ter processos judiciais de valores altíssimos. Então, se tu faz vamos imaginar uma curva ABC, né? Uhum. Então, eu tenho um grande volume com poucos processos, tá? E uma grande quantidade com valores bem baixos, tá? Eu não tenho de cabeça o número da dívida ativa agora, tá? Mas é uma coisa que a gente está sempre buscando olhar ali. Depois eu posso passar para vocês. Inclusive para que a pessoa não perca o imóvel, né? Porque tem uma série de ações que a gente pode adotar. É lógico que a gente... vai até o limite. Vai até o limite, né? Primeiro se entra com a questão do protesto, do SPC, e depois se tenta a cobrança administrativa. E tem um setor, né, para negociação lá na... Tem. E tem possibilidades de parcelamento até 36 meses. Dá para... E a gente está estudando se vai ter ou não vai ter, mas tudo depende muito dos números, porque a gente ainda está fechando 2022 em muita coisa, tá? Não está totalmente fechado. Não, ainda não. Se a gente vai ter refis ou não, mas isso aí vai depender muito dos números. O refis, né? É o refinanciamento. É aquele acerto de dívida. O ano passado não foi feito durante a pandemia, acho que nós fizemos 2 anos seguidos para tentar facilitar um pouco. Mas eu não posso garantir ainda, tudo depende do percentual que a gente vai ter. Eu sei que tu vai ler do Valdir, mas eu quero pegar uma do secretário só para engaixar assim, o pessoal que está, né, devendo e tal, né, se perdeu o emprego, enfim, por algum motivo não conseguiu pagar e está inadimplente. Ele pode começar a pagar agora, porque em março já começa a pagar quem quer pagar parcelado em março, né? Inicia em março as 10 parcelas ali. Isso. Ele pode ele seguir pagando. Agora eu me estabilizei financeiramente. Ele pode seguir pagando 2023 e ir lá na prefeitura negociar o que ficou para trás, né? Pode, tranquilamente. É um caminho ideal. É um caminho lógico, assim, lógico, vamos dizer, né? É porque às vezes o pessoal, mas... E quantas vezes, assim, o parcelamento, assim, para essa dívida? O parcelamento pode ser em até 36 vezes. Tá? Então, são condições bastante facilitadas. Inclusive, a gente está... Porque um dos objetivos que a gente tem que a gente também precisa fazer é aprimorar a legislação do município. Ela tem uma série de coisas que estão um pouco ultrapassadas. Tá? Fazer uma atualização. Então, a gente já está com um conjunto de projetos de lei para enviar para a Câmara também nesse sentido ali. Com proposições, da própria legislação ali da... da própria legislação. Porque, por exemplo, tem coisas que não estão mais de acordo com as práticas de hoje. Uma delas, por exemplo, imagino, é a questão, e que fala diretamente com isso, tá, Palinha? É a questão dos juros, tá? Quando a gente implementou os boletos bancários, a gente percebeu que o sistema que a prefeitura trabalha de cobrança de juros é totalmente diferente do sistema bancário. Tá? Tanto é que o que acontece? Se tu passares do prazo de vencimento, tu vai ter que entrar em contato com a prefeitura para pedir a emissão de um novo boleto. Exatamente, para fazer o cálculo. Ocorreu isso comigo. Tá. E por que ocorre isso? Porque... Mas antes eles faziam. Eu me lembro que a lotérica que eles calculavam, agora eles não calculam mais. O boleto bancário, a gente pode deixar ele em aberto para vários meses depois. E ele se atualizar automaticamente. Sim, tem isso. Só que o sistema de cobrança que a prefeitura tem, a forma como cobra, é diferente do sistema bancário. E eu não consigo implementar isso dentro do... Daí, quando tu tenta pagar, diz que tu não pode, que tu tem que procurar. Se está vencido, vai dar esse problema. Tem um outro problema, por exemplo, em relação aos parcelamentos. Tu tem parcelamento lá de 36 meses, vamos dizer assim. E ele está vinculado à questão da UPM. Então, chega dezembro... A UPM... Em janeiro muda a UPM. Então, eu não poderia emitir um carnezinho para ti,
para o mês de para o ano 2023, sem ter o PM, que eu só vou ter... Saber em dezembro. Em dezembro, final de dezembro. E o carnê do IPTU, a coisa é outubro. Então, tu teria que entrar em contato com a prefeitura para pegar qual é os novos valores, para pegar um novo carnezinho para o próximo ano. Então, isso é uma coisa que também tem que ser atualizada na legislação. Precisa ser mais ágil, né? E para a gente permitir que não tenha essa descontinuidade, porque essa descontinuidade também, tu tem que, às vezes está de férias, deixa para depois também, acaba aumentando a inadimplência. A dívida, sim, exatamente. Porque, então deixa que depois, quando eu vier, eu pago tudo de uma vez. Isso, então a gente está com algumas ideias, com alguns projetos de lei, exatamente para tentar facilitar isso. Passa tudo pela parte lá, não só da tecnologia, das leis mesmo, né? Das leis também. Eu tenho que alterar a legislação. Isso, eu tenho que alterar a legislação para poder... Que ela seja compatível com... Porque tem contas, por exemplo, não sei se o Palhinha já... eu esqueço de pagar, várias vezes esqueci de pagar a conta do telefone, né? Daí coloquei em débito automático agora para... Aí eles te dão o boleto, tá lá, tu entra, independente da data, ele automaticamente ele faz calcula automaticamente. Não, é que houve uma mudança. Eu sei porque uma vez eu fui pagar e estava em atraso o IPTU e a lotérica até fazia, eu me lembro que eles iam fazer o cálculo. Hoje eles não fazem mais. Não fazem. Não fazem mais, teve uma alteração. Só Neto, que ali do Valdir... O Valdir está fazendo uma colocação... Valdir é o nosso ouvinte aqui, sempre acompanha a gente. Que de repente o senhor pode ajudar. Ele fala assim, bom dia, Sônia Palhinha. Uma pergunta ao secretário. O secretário disse que quando vem verba carimbada tem que ser usada para tal área. Aí ele coloca um exemplo. Veio 1 milhão para cirurgias, mas aí a prefeitura politicamente escolheu fazer cirurgias somente para mulheres, tendo centenas de homens que também aguardavam cirurgias, e daí ele pergunta se é boa prática escolher só uma parte do cidadão. Eu não sei se isso é com o senhor ou se é o Fundo Municipal de Saúde, como é que decide? A resposta seria mais por parte da Paula, nossa secretária de Saúde, né? Mas ela não vem carimbada nesse nível, tá? Lógico que eu acredito. O que a Secretaria da Saúde deve fazer? Para cirurgias, e aqui ali eles vão ver o que tem mais. O que eu acredito que eles devem fazer, e acho que eles fazem isso? Eles verificam qual é a demanda... A fila. Represada. E daí procuram verificar qual é o maior nível de demanda. Perfeito. Certo? E qual é a urgência dessas demandas também. E a partir daí eles tentam atacar esse problema. Tá? Mas eu acho que a Paula é mais indicada para... mas assim, por exemplo, pode vir uma emenda, por exemplo, que é para cirurgias do câncer de mama. Daí isso é específico para... É específico. Mas no caso ali, então, realmente, Valdir, nós temos que ver com a saúde. Com a secretária, né? Ô, secretária, eu quero ali... Eu tenho... Sempre rola aquela, né, do IPTU, aquela campanha, né, para quitação, desconto, aquele pessoal que está em atraso, né? E sempre dá uma bronca, né? Eu pago em dia e não tem desconto. E aquele cara... Como é que funciona isso? Como é que vocês fazem essa... Para ser justo, assim, com quem paga, com um bom pagador, que daí eu acho que entra ali o desconto. Como é que vocês trabalham com isso, né? A ideia, lógico, é com a questão do desconto do bom pagador, porque ele é proporcional. Então... Agora, por exemplo, era, não sei se era 10% e tinha mais alguma porcentagem do bom pagador, chegou a 22%, né? Não sei qual a porcentagem de um de outro. Quem estava em dia desde 2020 é 12%. Quem está em dia desde 2021 é 10%, e quem está em dia somente em 2022 é 8%. Então, ele tem uma tabela regressiva, tá? E que aquele que há mais tempo está mantendo o imposto em dia, no caso, nos últimos 3 anos, ele vai ter um desconto maior. Tá? E é um desconto que, realmente, se tu começa a observar dentro aqui da região metropolitana, pelo menos, é um desconto excelente. Tu praticamente não vê muitos municípios com esse percentual de desconto, né? Chega a 22%. Que era a cota única até o prazo de 31, né? O secretário, aquela mudança também teve uma outra mudança, né? A volta dos boletos, né? Antes tinha que, acho que em 2022 ou 2021, tinha que imprimir ali, vocês tentaram, né? Imprimir, eu não sei se acho que me parece que não deu certo e tal. Como é que vocês avaliaram essa mudança Você está falando da entrega, né? Entrega que agora foi via Correios e antes tinha a opção, eu
não sei como é que vocês analisaram essa proposta lá. O que aconteceu? Teve um ano, agora eu não me lembro se foi 19 ou 20, que a gente não mandou pelos Correios. Tá? E realmente aumentou a inadimplência. A inadimplência, aumentou a quantidade de filas na prefeitura, tá? E a gente viu que culturalmente as pessoas precisam do papel. Não estão preparadas para isso. Então a gente identificou o problema. E eu não tenho problema nenhum em retroagir as decisões. Sim, tá? sim. Ótimo. Principalmente quando a gente está tentando buscar um melhor serviço para o contribuinte. Então nós voltamos atrás, voltamos a mandar pelos Correios, apesar do desmanche que está tendo com os Correios aí nos últimos anos, tentando privatizar ele, que é um absurdo. Eles fazem um trabalho relativamente muito bom, e eu acredito que tem uma boa quantidade que chegou a ser entregue nas residências. Eu lembro que isso era uma das reclamações, inclusive na Câmara de Vereadores, às vezes os vereadores, que as pessoas procuram o seu vereador, né, e eles diziam assim que a pessoa preferia receber, porque daí ela se organiza. Tu pega, e não é só pessoas de mais idade, todo mundo. Tu te planeja, tu sabe, no início do ano tu tem as tuas contas, aí tu coloca ali. No momento que tu não tem a coisa física ali, fica difícil de enxergar. Fica difícil de enxergar, e daí tu pode esquecer. Então, o ideal, daí se colocou isso, foram várias vezes o pessoal na Câmara, e vocês voltaram atrás. Mas qual o custo? Assim, porque isso é importante, né? Porque a Prefeitura faz um movimento para a economia, e até a gente está falando a natureza, né? A gente sabe papel e tal. O custo disso aí não é baixo, tá? Não, inclusive, um dos motivos que a gente tinha optado é para tentar a redução de custos, né? Está em volta de R$ 1 milhão. O custo para impressão. A gente pode trazer para um exemplo muito conhecido nosso. Quando a gente resolve fazer um jornal impresso, o custo do papel é altíssimo. É um absurdo. Por isso que muita gente está migrando por todos por vários motivos, mais pelo custo do papel. Então, o que a gente está tentando fazer? Vamos manter a questão dos Correios, vamos analisando, tá? E, ao mesmo tempo, a gente disponibiliza essa possibilidade via internet, tá? Via app, onde tu pode entrar ali, vai pela tua matrícula e consegue baixar tranquilamente o teu carnê, o boleto de pagamento. Mas vamos continuar com esse serviço por enquanto. Talvez no futuro se evolua para... optou em receber pelo digital. Exatamente. Daí a pessoa diz... Mas isso aí são passos que a gente vai dar e vai avaliando. Mas, por enquanto, tem algumas contas, por exemplo, conta de telefone, tu pode optar. Energia elétrica. Condomínio, essas coisas da energia elétrica. Ô, secretário, agora a Sônia falando isso também, há alguma ideia assim, de aplicativo do IPTU assim, para tu pagar já no aplicativo alguma coisa? Porque, né, a Sônia falou do impresso, né? A gente veio no impresso, eu e a Sônia, de longos anos, né? E a gente, em 2020, quando surge esse projeto da Berlinda, a gente não... hoje é o online, é o site, e graças a Deus a gente chegou a 3 milhões de visualizações, e a gente fica muito feliz. Mas, assim, é um outro formato. Mas, assim, tu precisa entregar, a gente tem a nossa rádio também, daí a gente já tem ali o aplicativo para o pessoal baixar e tal. Existe essa ideia também de ter... O sistema bancário, ele já tem uma possibilidade que é tu acompanhar os boletos que foram emitidos em teu nome. Tá? Onde que tu faz isso pela tua própria conta. Tá? Não está muito divulgado isso ainda, e eu acho que mais empresas que estão utilizando esse tipo de sistema. Tá? Nós estamos também, uma das ideias que a gente tem é em relação... É que aí a gente tem que preparar as condições para isso. Tá? Dentro também da prefeitura. E a gente está trilhando para esse caminho também. Então, tem uma série de pequenas alterações que a gente está caminhando. Que precisa ser feito para facilitar isso, né? Para facilitar isso. Tá, mas aí não seria nem pelo appzinho da prefeitura, seria pelo teu próprio banco, que tu entra lá aí e que ele vai dizer quem é que está... Isso. Como tu pode... Esse processo todo... Inclusive, daí tu pode agendar pagamento já. É uma coisa... que a gente vai entrando, que nem o senhor falou ali, da questão se tu não paga na data, tu tem que voltar na prefeitura. Isso é uma questão de adaptação, tu tem que fazer isso enquanto as pessoas seguem, né? No futuro também, a gente também está precisando de uma alteraçãozinha na legislação, a própria questão do débito em conta também. Então, a gente está
a gente está olhando para isso, estamos ver trabalhando tudo que para facilite. E coisas assim são medidas, são questões tecnológicas, caminhos que podem reduzir, inclusive, a inadimplência, né? Exatamente. É bem mais prático. Se vocês se lembrarem lá, quando o prefeito Vanazzi assumiu o segundo mandato, ele disse que esse é um objetivo, modernizar a gestão pública, tá? E é isso que a gente está fazendo um trabalho silencioso ali, dificilmente vocês escutam eu falando em rádio, até em jornal, mas a gente está fazendo um trabalho silencioso, acho que muito sério nisso aí. O pessoal do quadro, que por sinal tem uma equipe técnica maravilhosa lá, tanto na arrecadação, no financeiro, no contábil, no orçamento lá, são pessoas. Aliás, o senhor tem boas. boa relação, porque o senhor passou também pela Secretaria de Administração, então o senhor já conhece. Em 2017 eu comecei na Secretaria de Administração, estava acumulando administração e compras em 17, e em 18 eu passei para a Fazenda, né? E, bem, de uma forma ou de outra eu tenho uma formação também muito na área de gestão de pessoas, tá? Então para mim é mais ou menos fácil eu transitar nessas áreas. Parabéns, que gestão de pessoas não é coisa fácil. Não. É complicado. Olha, é complicado. eu já tive, já passei por isso. Secretário, é claro que a nossa pauta é IPTU, mas o senhor é da Fazenda. É do dinheiro ou a falta de dinheiro, né? Ele disse. Como é que está a nossa prefeitura? Assim, porque além do IPTU, vem outras receitas, né? Como é que o senhor administra? Assim, esse valor do IPTU, ele é usado, é o recurso livre que a prefeitura usa nas coisas aqui, né? No geral, assim, eu acho que a gente pode voltar lá para trás, né? Sim. Quando a gente começou a nossa conversa aqui. Porque a gente falou aqui dos recursos vinculados, mas eu tenho recurso livre. Sim. Tá? O recurso livre, basicamente, do que ele é composto? Da arrecadação das taxas do município, tá? E dos impostos municipais, que é o IPTU e ISS, que são os dois principais. E depois eu tenho... ISS, para quem não sabe, é serviços, né? Imposto sobre serviços. Imposto sobre serviços, só para... Depois eu recebo ainda, pelo recurso livre, mais a transferência federal, tá? Que é o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é constituído basicamente esse fundo do Imposto de Renda e do IPI. Tá? Sim. Então, é a distribuição da cota parte dos municípios e a cota parte do ICMS. Tá? E ainda tem o IPVA também, que vem uma cota parte para o município. Então, isso é o recurso livre. Tá? Esse recurso livre, aqui que ele é aplicado. Vou tomar uma aguinha aqui. Vai lá. Tá... Que é importante, né? A gente saber. Eu acho muito importante isso, pessoal, porque às vezes o pessoal não conhece, né, as funções, e é uma pasta extremamente importante, né? O que é utilizado o recurso livre? Dentro desse recurso livre eu ainda tenho a taxa de lixo, tá? É lógico que isso tudo passa por um orçamento. O orçamento eu chego no ano anterior e mando para a Câmara Municipal tudo onde eu pretendo gastar, certo? E normalmente... Seria a LOA, aquela Lei Orçamentária Anual? Isso, tá. E dentro da LOA já está previsto, por exemplo, a utilização do recurso que eu tenho da taxa de lixo na parte de limpeza pública do município, tá? O ano passado a gente arrecadou mais ou menos uns 18 milhões, se eu não me engano, em taxa de lixo. Tá? Só que a taxa de lixo não cobre tudo que... é necessário para prestar o serviço. É necessário para se manter a cidade limpa. E vocês sabem que o prefeito Vanazzi é um chato com isso, né? Ele quer ver a cidade bonita, quer ver a cidade limpa, e a gente gasta realmente mais do que isso. E daí os 18 milhões da taxa de lixo, as pessoas têm que entender que daí tem a empresa contratada. Sim, porque quando a gente fala da parte de limpeza urbana, eu não estou falando só da coleta de lixo. Não. Tá? Depois a prefeitura ainda tem que tirar para onde é que vai esse resíduo? Tá? A gente tem que dar destinação também. Isso aí também se paga e não é barato. Tem a questão da limpeza das vias, das calçadas. Também não é coisa simples, é caro. Tá? Ninguém gosta de ver matos na sua rua. Não, né? Então, isso... se gasta mais ou menos, ano passado se gastou 22 milhões, se eu não me engano, com limpeza urbana, tá? Arrecadou 18 da taxa de lixo e gastou 22. Ou seja, o IPTU, o ISS,
O ICMS, o FPM ajuda também a pagar isso. Tá? Mas só que é um bolo total. É que nem tu pegasse o salário da tua família e dissesse, ó, vamos pegar uma parte aqui, isso aqui vai ser para as despesas da casa, tu fica aqui com tanto para gastar, que é teu vinculado, tá? Que só tu vai gastar onde tu quiser, mas isso aqui é para gastar na casa. Tá? E é mais ou menos o que a gente recurso faz. Livre. Tá? Que daí tu vai gastar exatamente na manutenção da cidade. Tá? A gente tem um grande problema dentro do município, e aí a gente não pode esquecer disso, e o pessoal às vezes reclama muito da questão do hospital, por exemplo. Tá? Mas se não fosse a prefeitura, o hospital estaria fechado. Quantos milhões? Sempre é bom reforçar, né, secretário? Quantos milhões sai da sua pasta e vai para o... Não, para vocês terem uma ideia, tá? O custo mensal do hospital, ele deve estar por volta ali dos 12 milhões, mais ou menos. Tá? 10 milhões e 500 mil vem da União, estava vindo 800 mil ali, mais ou menos, do Estado, e o resto desse custo mensal, quem está bancando é a prefeitura. Tem tudo isso. Tá? Então, o ano passado foi aproximadamente 90 milhões, mais ou menos, que a gente gastou no hospital. Ou seja, o pessoal entender, né, é dinheiro que deixa de ser investido em outras áreas. Isso. Mas é importantíssimo porque claro, é saúde. Claro, não. Tá? E a gente sabe da importância do hospital para o município. Tá? Ele tem esses problemas que têm que ser corrigidos? Sim, tem. Tá? Não é um trabalho de curto prazo? Não, não é. Tá? Assim como a gente levou de 2018 até 2020 para conseguir botar as contas do município equilibradas, 2017 é bem da verdade, porque o trabalho que o Ronaldo fez lá em 2017 foi muito importante. Tá? Ele pegou uma casa muito desorganizada e tentou começar a organizar essa situação. Porque, gente, era... Casa, só para... a gente é prefeitura. É a prefeitura. É só para não misturar, porque a casa é a prefeitura, no caso. Era uma situação... A fila de fornecedores para pagamento é um negócio absurdo. Tá? Porque a gente fala muito dos salários, mas quando tu pega... O pessoal não queria, e eu me lembro quando estava em compras, o pessoal não queria fornecer orçamento para o município para aquisições. Não, eles não queriam porque não iam receber. Ou iam levar não sei quantos tempos a receber. Então, a gente começou a organizar a casa. Por incrível que pareça, eu vou dar um exemplo muito maluco assim. Ó. A prefeitura não tinha um fluxo de caixa. Tu olhava o movimento do dia. Então, até o meu adjunto, na época, era o Roberto Osterman, grande figura, a gente conversando, Osterman, vamos montar um fluxo de caixa aqui, eu preciso saber, vamos montar um de curto, depois a gente evolui para o médio, vamos pegar o longo prazo depois. Ele comprou a ideia e montou todo o sistema. Foi lá, buscou história, papapá, e a gente conseguiu montar o primeiro fluxo de caixa dentro do município. E a partir dali a gente só foi evoluindo. Foi aumentando, foi controlando a despesa. E a partir desse fluxo que tu consegue mais ou menos, olha, vai entrar tanto... Isso, a gente priorizou despesas, sabe? Para visualizar, né? Para visualizar. Para saber... E realmente, em 2020 a gente começou o equilíbrio, hoje as contas do município estão plenamente equilibradas. Eu não devo para fornecedores mais, por exemplo. Tá? As contas do município... Eu estou levando mais ou menos 20 dias para pagar um fornecedor, depois de liquidada a nota. É lógico, tem aquele prazinho ainda que a burocracia, infelizmente, que a gente também está trabalhando isso através de um novo sistema que a gente está desenvolvendo, para evitar papel lá dentro. Ainda atrasa um pouquinho, porque a conferência de nota, daí precisa de assinaturas ainda manuais, certidões, é um monte de coisa ali que a lei impõe. Mas quando está tudo apto e liquidamos a nota fiscal, até o pessoal entender, a despesa pública tem 3 etapas. Tá? Então, tu começa lá na questão do orçamento, é a liquidação e o pagamento. Tá? É um empenho que a gente chama lá do orçamento propriamente, que tu diz que o Eduardo vai receber R$1.000 da prefeitura. Tá? Daí ele está autorizado a que seja feito serviço, ou a entrega, ou presta serviço. Daí tu tem a liquidação. A liquidação é quando tu emitiu a nota fiscal e está tudo apto para pagamento. Tá tudo ok, tuas certidões estão bonitinhas, está apto para pagamento, é a liquidação. E depois
o pagamento em si, que é botar o dinheiro na tua conta. Que é a última etapa. É a última etapa, tá? Eu não levo mais do que 20 dias entre a liquidação e o pagamento, porque a gente se organizou, tem o fluxo de caixa estabelecido, e então as contas dos municípios estão em dia, tá? Isso que o secretário está falando, até para ele dar uma respirada. Eu estou 30 anos no jornalismo, mais, né? Até eu tenho mais anos de jornalismo do que mais da metade da minha vida trabalhando. O orçamento, porque o jornalista também, o secretário falou primeiro que ele era um generalista. O jornalista, tu faz um curso, quando tu faz o teu curso, eles te preparam para trabalhar em qualquer área. Daí por isso que é bom tu fazer tudo que é coisa na redação. E depois, se tu quiser a mesma coisa do médico, de qualquer outro, seguir uma área, tu vai. Aliás, indico, né, Sônia, quem está fazendo curso de jornalismo, ir para uma redação. Ir para uma redação, que é fundamental. A gente vê hoje muita gente fazendo o caminho contrário. Né? Tu precisa saber como é que funciona, é o fluxo do dia. De uma redação. E aí, para entender o orçamento, olha, eu confesso para vocês que eu tive que me empenhar muito, porque aí todo mundo diz que é uma previsão, é uma peça orçamentária, é uma previsão, e daí as pessoas, mas disseram que iam arrecadar tanto, cadê o dinheiro que eles falaram? Ia ter tanto. Gente, é tudo previsão, é uma peça. Até porque, para contribuir, Sônia, até porque, como eu disse, tu imagina que tantas pessoas vão pagar o IPTU. Mas aí a Sônia e o Palinha decidiram não pagar, tu já faz a mudança. Saber que a Sônia e o Palinha não vão pagar. E aí só para o secretário, para as pessoas terem uma ideia, o secretário sabe. Aí tu começa assim, tem uma emenda parlamentar. Olha, o deputado anunciou 2 milhões para fazer cirurgias em São Leopoldo. Qual é a mensagem para o público? E isso é importante, é dizer, gente, daí o que tu entende? Tu não precisa que a pessoa entenda. É meu papel de jornalista dizer, ele está anunciando, mas tem todo um processo lá que pode levar 1 ano, 2 anos, porque tem toda essa tramitação que o secretário está falando. As etapas. Esse dinheiro realmente só vai chegar quando tiver depois do empenho e quando o município encaminhar um projeto para dizer vai ser usado assim. Então eles, mas o orçamento era quantos bilhões e daí vão dizer que deu déficit, não conseguiu. É que estava previsto, mas não, como é que a gente diz? Não é que não empenhou, não se concretizou, né? Entre a previsão não foi. E aí fica também aquele discurso, né, secretário? A prefeitura está trancando meu dinheiro. Trancando. Mas o que acontece? Às vezes o pessoal, essa questão das emendas, ela é bastante interessante. E ela é bem complexa. Em primeiro lugar, às vezes o pessoal, deputado lá, consegue o recurso. E ele tem um trabalho árduo, às vezes, para conseguir isso, para poder trazer esse recurso. E tem horário para tudo. E tem prazos também, né? Então, ele consegue. A União vai lá, por exemplo, e empenha esse valor. Que é aquele lá que diz, está reservado esse dinheiro. Está reservado. 100 mil para Berlim. 100 mil para Berlim. Coisa boa, né? Seria aniversário da Sônia hoje. E o dele no dia 28. Daí tu tem todo um prazo, às vezes, para estabelecer um termo de convênio. Tá? Que às vezes é necessário termo de convênio. Às vezes o recurso vem rápido demais. Tu é empenhado. Isso aí acontece muito nas emendas secretas. E quando vê, o dinheiro já está na tua conta e tu nem sabe para que é direito. Tá. Daí tu tem que ver qual é o objetivo. Depois disso, tu tem que mandar um projeto de lei, porque isso aí não estava previsto dentro do teu orçamento. Não estava. E isso é tudo na pasta do senhor? Não. É na secretaria que está recebendo a verba. Tem que ser feito um projeto de lei. Vai para a Câmara, tem que cumprir o rito, os prazos legais. Olha só. Daí vamos lá. É uma obra. Tá? Se é uma obra, eu vou ter que licitar essa obra. Tá? Tem tudo isso. E aí tem lei. Porque não adianta. Se não está na lei... A gente está numa estrutura burocrática. Tá? E, infelizmente, essa parte da lei é weberiana. Não tem como fugir. É legalista. Tá? Não atendeu isso, não vai passar. Então... tem que ser feito o processo licitatório. O processo licitatório, dependendo dele, com agilidade, tu consegue 90 dias. Tá? Com agilidade. Com agilidade, certo? Se ninguém vai contestar, se ninguém vai recorrer. Se for um pregão eletrônico, papapá. Depois tu tem mais o prazo até a assinatura do contrato, até o início das obras, e aí tem todo o cronograma depois.
Tá? Isso depende muito de valor, porque dependendo do valor, tu tem que fazer uma concorrência, que daí vai Sim. levar 6 meses. Então, por isso as coisas demoram. Sim, as tá? pessoas precisam... E às vezes tu recebe o recurso e sequer projeto tu tem. E o projeto tu não faz da noite para o dia. Não. Tu tem que ter uma equipe técnica para isso. Porque, vamos falar, recebi recurso para uma escola nova. Gente, sair o projeto do zero. Entendeu? Tem que ver todas as questões, Não, o que tem no solo, onde é que é possível a construir. área, o solo, vamos lá, que tipo de construção vai ser, a parte elétrica, a hidráulica, e por aí vai embora. Tu não faz isso da noite para o dia. Um projeto arquitetônico, e ele tem que ser bem feito. Sim. Porque se ele não fizer bem feito, vai me dar problema ali adiante. Tá? Vai faltar dinheiro, por exemplo. É a coisa mais comum. Daí tu começa Tu tem que fazer aditivos. O sistema aditivo. E eu pessoalmente detesto termo aditivo em obra, tá? Porque é algo que vira ad eterno, né? E a obra tem que seguir o cronograma físico-financeiro que está estabelecido, tá? Porque se ele não segue, é ruim para o contratado, mas também é muito pior para a prefeitura. Porque esse contrato daqui a um ano ele vai sofrer reajuste, entendeu? E outra coisa, os reajustes, a gente mudou todo o cálculo, por exemplo, do IPTU, tá? Pois é, Câmara, né? Aliás, eu ia até perguntar para o senhor isso, né? Eu tenho uma pergunta do Everton ali, Sônia, eu até por gentileza tu faz, mas eu até ia perguntar para o senhor assim, que se foi o momento mais difícil essa história do IPTU, né? Porque, de uma certa forma, houve toda uma discussão num período, 2020, 2021, que tínhamos uma pandemia, e a gente conversou com o senhor na oportunidade que havia também já um projeto, né, que não poderia mudar aquelas... Não sei se o Everton faz uma pergunta aqui, secretário, que ele fala assim, bom dia. A peça orçamentária não é brincadeira. Ele sabe, porque acho que ele já trabalhou nesse setor. Eu acho que ele é da contabilidade. Além de ser uma previsão, tem que estar atento a rubricas extraordinárias, né? Uhum. De onde sairá o recurso para uma situação emergencial, por exemplo? Uhum. Tem que ter. Mas o maior obstáculo está nos restos a pagar. Tem de pagar ou vai para o cadinho? O que é os restos a pagar? Vamos lá. Restos a pagar. Os restos a pagar é uma coisa bem simples, tá? Não pagou, vai ter que pagar. Eu tenho 2 tipos de restos a pagar, os processados e os não processados. O que é os processados? É aquilo... os não processados, é aquilo que só está empenhado. Tá? Eu digo que eu estou te devendo, certo? E eu tenho uma outra parte que é os liquidados, que tu já tem o direito a receber. Tá? Então, vamos lá, eu começo uma obra, eu faço o empenho dessa obra pelo valor total da obra, R$1 milhão. Daí tu vem executando o contrato ali, daí... eu já te paguei mais ou menos uns 400 mil e tem uma última nota no final do ano que é de 100 mil. Tá? Então, o que acontece? Eu já tenho daquele 1 milhão, 500 mil comprometidos, sendo 100 mil que eu 400 mil que eu te paguei e 100 mil que eu tenho que te pagar ainda. Tá? Então, aqueles 500 mil ali do empenhado, ele entra como restos. Tá? E esses 100 mil aqui, eles entram como restos processados. Tá? Isso aqui tudo é restos no final do ano. Tá? O que a gente sempre cuida? Até por força de legislação, para eu ter restos, eu tenho que ter suficiência financeira. Tá? Tem que ter dinheiro. Eu tenho que ter o dinheiro na conta. Tá? Esse ano a gente está fechando lá com 100 e poucos milhões de restos. Tá? Quase tudo restos não processados, ou seja, só que estava empenhado, porque tem licitações em andamento, ou tem alguma coisa em andamento. Meus restos processados, chegou dia 28, 29, eu praticamente zerei minha fila de liquidados para pagar. Tá, eu zerei, paguei quase tudo que tinha. Se ficou alguma coisa, alguma coisa que entrou depois ainda, tá? Mas a gente procurou pagar toda essa parte dos liquidados. Então, os restos é um compromisso que tu tem e que tu vai ter que pagar, certo? Não dá para fugir. Eu quero... Vai lá, Santos. Mas ele só faz... Pode falar. Sempre lembrando que eu tenho que ter a suficiência financeira. Sim. Tá? O Everton diz assim, para a Fazenda Municipal, o IPTU sob a nova tabela foi um alívio.
Vamos parar para olhar assim duas coisas, tá? E aí eu vou falar não só como secretário da Fazenda, mas como pessoa também, tá? A lei que existia aqui dentro do município de São Leopoldo, que previa somente o IGPM, é uma lei bastante antiga. Que era o reajuste, né? Em cima do IGPM. O IGPM é um índice oficial, tá? Basicamente, o Brasil trabalha com 3 índices, o IGPM, o IPCA e o NPC, tá? Infelizmente, em função da crise econômica, porque assim, às vezes as pessoas esquecem, mas a gente vem numa crise econômica nesse país, tá? E daí ficam dizendo que é só a pandemia, não é. Quando a gente chegou na pandemia, já estava em crise. Quando a pandemia chegou, a crise já estava instalada. Tanto é que aqueles foi 17%, eu nem me lembro, 20 e poucos % do IGPM, que ficou um absurdo. Foi altíssimo. Tá? E a gente não tinha que fazer em função da legislação. Tá? Era consequência do passado, de antes da pandemia, do que já vinha. Era o aumento do dólar, desenfreado das commodities, tá? Então, o preço da soja disparando, tudo disparando. Tá? Culpa do mercado internacional? Não, culpa da ganância. Tá? Porque é muito fácil tu pegar toda a tua produção de soja, por exemplo, e mandar para fora e não deixar nada aqui, tá? E o óleo de soja ir lá para R$12 quase. E se tu vai comprar os outros, é mais caro ainda. Então, se esquecer do mercado interno e ficar pensando só no mercado externo. Só em faturar, né? Faturar, é dólar, entendeu? E aí meia dúzia de pessoas que ganham ainda. Para ilustrar isso, é aquela situação que rolou da gasolina, Sônia. Que rola sempre da gasolina, ela nem aumentou ainda e os donos de postos... o pessoal já está aumentando. Já está ali. Mas uma das explicações... não, mas é que daí eu tenho que garantir agora, porque quando eu for comprar de novo, já vai estar um maior preço. Sim, mas quando tu comprou, não estava esse preço. E isso acabou afetando diretamente... o IGPM, porque o IGPM, basicamente, que ele é calcado em cima de commodities. Sim. Em cima do dólar. Tá? E realmente levou lá para esse patamar absurdo. Porque ele nunca foi isso. Tá? Ele nunca foi isso. Ele sempre esteve mais ou menos... Isso foi em 2021. 2021, exato. Então, os patamares ali... ele aumentou em 2021, mas só para lembrar que o cálculo do reajuste da UPM, ele é calculado em outubro. Sim. Tá? Ou seja, a gente está falando ali em relação aos últimos 12 meses. Isso, aliás, o senhor falava sobre isso. A minha preocupação ainda mais para frente, porque ainda lá, quando a gente conversou a última vez, o senhor falava, olha, se não mudar, fica pior lá na frente. Hoje tem como é que se faz o cálculo, a UPM, ela na hora de calcular o IPTU? Ele está sendo utilizado, porque teve 2 alterações na legislação. Uma criou a sexta. Isso. Perfeito, está ótimo. Tá? Eu acho que a sexta é algo bem justo. Não só para a prefeitura, mas principalmente para o contribuinte. O que é a sexta? A sexta é o IGPM, o INPC sim, os 3, e faz uma média. E a média. Tá? Depois teve a última alteração que a Câmara fez, que limitou o aumento a mais 0,5%. Como é que eu vou explicar? Não era um projeto do vereador Lemos? Não foi esse projeto do vereador Lemos? Eu acho que foi. Eu acho que não foi. lembro Eles qual foi o vereador. Alguma coisa. Eu acho que foi o último. Que botou um limitador, aí, tá? De 0,5 em cima da taxa, se eu não me engano, do segundo. Se isso, eu não me engano, do segundo. Tá? A lei, a gente teve que parar bastante tempo até para tentar analisar. entender o que estava escrito e entender o espírito da lei. Porque ela, para mim, não estava bem redigida. Tá? Mas... visando, principalmente, aí vamos entrar no espírito, que é melhorar a situação do contribuinte. Quando a gente fez o cálculo, a gente viu que esse limitador não interferia em nada para esse ano. Tá? Certo? Porque a média dos 3 índices ficou abaixo do segundo, se eu não me engano. Então, ficou naqueles 6 e alguma coisa. Eu acho que foi isso. 6,43, né? O aumento. Que levou ao PM para 5,22. Tá? Plenamente a favor. Tá? Porque o que a gente precisa no país é de justiça tributária. E, realmente, se tu ficar vinculado a um único índice que pode ter essa diferença toda,
é realmente daí muito ruim. uma das explicações, mas no próximo ano pode ser que ele caia. Sim, mas é que daí a gente precisa, pelo menos, ter uma previsão, né? A administração financeira e tributária, ela tem uma palavra que ela usa muito, previsibilidade. Exatamente. Então, eu tenho que ter previsibilidade na minha arrecadação e na minha despesa também. Tá? Hoje eu tenho uma cesta de 3 índices aqui, e, por exemplo, nas despesas do município, os reajustes de contrato, aí eu volto à questão do é IGPM. Sim. Tá? Se o IGPM está muito alto, isso na hora de uma licitação, né, da contratação é EGPM, né? EGPM. Era o cuidado, eu me lembro naquela discussão, naquele debate que teve, também era o cuidado, porque vocês pagavam pelo IGPM, e daí como é que vocês iam reduzir, porque daí não ia bater, né? E o salário é INPC. O Elton até fala assim, né, em relação ao salário, 10,29, a gente tem que fechar. Eu só tenho uma pergunta, eu até notei ali, que eu acho interessante, porque muito se fala isso, né, o poder de endividamento que a prefeitura conquistou. A capacidade. A capacidade de endividamento que a prefeitura conquistou, isso também é importante deixar claro, ao longo dos anos, né, ao longo desse novo mandato do Vanazzi. Quanto está hoje o... Olha, eu posso chegar a 120% da receita operacional líquida do... E quanto está comprometendo hoje? Eu estou comprometendo, eu não estou com o número fechado ainda, mas no último quadrimestre ficou em 48%. Nossa. Tá. E isso, para as pessoas entenderem, a capacidade de endividamento cai lá no debate da Câmara de Vereadores de empréstimo. Não, isso aí o pessoal adora fazer esse debate. Só que tem detalhe, o investimento para o município é fundamental. O prefeito Vanazzi está 100% correto. Porque se eu quero trazer desenvolvimento para a cidade, tá? Inclusive aumentar a arrecadação, eu tenho que ter desenvolvimento do município. E não é com rua de chão batido que eu vou conseguir isso, entendeu? Eu preciso que as pessoas consumam, que gostem do lugar que vivam. Tá? Senão então, o dinheiro vai embora. O dinheiro vai embora. E as pessoas também vão embora. Se aqui eu não tenho condições, eu vou para outros municípios, entendeu? Se aqui minha qualidade de vida não é boa, eu vou para outro lugar. Tá? E a gente precisa de desenvolvimento. E desenvolvimento tu faz através de investimentos. De dinheiro. E tu tem que investir. E tu precisa de dinheiro para isso. Tá? Só para encerrar agora, o Everton só pergunta bem rápido. Em quanto está o volume da inadimplência no IPTU? Se aumentou ou não diminuiu? É aqueles 35% que eu falei. 35% que está. Gente. Secretário Eduardo, obrigado, viu? Secretário da Fazenda aqui de São Leopoldo, né? Eduardo Peters. Eu acho que é assim a pronúncia? Isso. É assim? E o Everton diz assim, que ele não tenho o prazer de conhecer o senhor secretário, mas tenho muito respeito por quem está à frente dessa pasta. E ele pergunta onde é que o senhor é. O senhor veio da Corsã, né? Eu trabalhei na Eletrobras CGTE, tá? Trabalhei 8 anos lá na Eletrobras. Depois eu fui convidado para ir para a Corsã, onde eu fiquei 4 anos como diretor administrativo financeiro. Lá na Eletrobras eu era diretor administrativo da CGTE. E depois administrativo e financeiro na Corsã 4 anos. Qual que é a sua formação? Administração de empresas. Tá aí, Everton. Tá aí, e foi, quando chegou aqui, chegou como secretário de administração. Aqui o Ronaldo Vieira, até ele lembrou, né? O Ronaldo Vieira, ex-presidente do Aimoré, era o secretário da Fazenda, e depois, logo após, o secretário Eduardo aqui assumiu. Obrigado, viu, pela gentileza e o carinho que tem aqui com a Berlinda. Muito obrigado, eu que agradeço. Mais uma vez, Soninha, feliz aniversário. Muito obrigado, estou respondendo aqui. Nesse mundo aí. Isso aí, vamos lá, vamos comemorar. É verdade. Estamos fechando aqui o Berlinda News, entrevista especial, aniversário da Sônia. Que chique. É isso aí. Amanhã vai estar aqui, né, Sônia? O Juliano Maciel. Juliano Maciel. Ele vem como integrante do PDT, pedetista, que vai ter a convenção municipal entre final de abril e maio, e vão eleger a nova direção, a nova executiva, e o Juliano é um dos filiados que colocou seu nome. Ele é o primeiro vice-presidente hoje, mas ele vem para concorrer, para colocar seu nome para concorrer a presidente do partido, e aí vai ser a primeira eleição pós-Ari Moura. Na semana que vem a gente vai trazer o vereador Fabiano Halbert, que é outro que também está colocando o nome dele. Então a gente vai ouvir o porquê. Então amanhã ele vem como pedetista, como político. Vai vir, o secretário da CDTEC, né? Só lembrando, né? O Juliano, mas vai vir amanhã para falar sobre esse tema aí, que é o PDT, né? Agradecendo aqui a Ponto.com.net, o Sicredi, a Ortopedia Leopoldense, a Par Consultoria e Assessoria, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, a Rede Risson Macromix, a UPS do Brasil, Remessas Expressas Limitadas, também o Colégio Gucci,
que está com as inscrições abertas, o Consórcio Operacional Leopoldêncio Coléu, a Livraria Noble Book, o SEMAI, a Bela Ginguba e o No Pátio, Livraria Café e Arte. A gente vai seguir atualizando, né, Sônia, aquela situação de Sapucaia, né? Então, o pessoal fica produzindo conteúdo para o site. É verdade. Tchau, até amanhã. Até amanhã.